Sabia que muitas mulheres fazem uso indiscriminado dos anticoncepcionais como um método contraceptivo? E, no entanto, esse uso indiscriminado desse medicamento ele pode prejudicar a saúde. Eu quero que você confira essa matéria. Fortes dores nas costas e dificuldade para respirar. Esses foram os sintomas que levaram Isadora para o hospital. Eu comecei a sentir uma dor bem pouco, próxima à costela, ao respirar. E quando essa dor começou a incomodar, que era mais intensidade, né? Foi 3 dias. Eu fui ao hospital e no hospital eu fui questionada, né, pelo uso do anticoncepcional. A arte finalista fez uma série de exames que constataram uma complicação pelo uso de pílulas anticoncepcionais. Eu fiz tomografia e exame de sangue. Nos 2, né, foi constatada a embolia pulmonar. Aí logo em seguida já fui internada, já fui medicada com anticoagulante e fiquei em período mais ou menos de quase uma semana, 6 dias internada. E nesse período foi tomando um anticoagulante injetável e fazendo exames de sangue pelo menos 3, 4 vezes ao dia para o controle de RNI, que é o nível de coagulação. O remédio foi receitado para controlar a oleosidade da pele da jovem. Era a primeira vez que ela fazia uso desse tipo de medicamento e nenhum exame foi feito para saber se ela poderia ou não usar hormônios. Eu acho que foi um pouco de imprudência também da parte dela, por não ter questionado nenhum tipo, levantado nenhum tipo histórico da familiar, o que for, né, que agrava uma doença pelo uso do anticoncepcional, e não foi questionado nada disso. Foi simplesmente medicado, passado essa medicação. Assim como a Isadora, muitas outras mulheres também já tiveram problemas com as pílulas anticoncepcionais. Existem na internet várias campanhas para abolir o uso desse tipo de medicamento. Mas será que realmente ele é uma bomba relógio, como todos dizem? Há uma dosagem segura para o seu uso? Quem vai nos responder essas e outras perguntas é o especialista que está no estúdio. É com vocês. É isso mesmo, Vanessa. Deus abençoe sua vida, querida. Que matéria importante. Eu recebo aqui o ginecologista Dr. Ricardo Leão para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Muito bom dia, Dr. Ricardo. Bom dia, que bom que o senhor está aqui para nos esclarecer. Anticoncepcional é vilão ou ele é parceiro? Ele é parceiro se bem indicado. Sim. Né? E pode ser vilão se ele não for indicado e se for usado de forma indiscriminada, como é falado, ou de forma leviana por uma paciente. O que seria usar de maneira indiscriminada e leviana? Explica pra gente, doutor. Por exemplo, a paciente, ela sabe o método anticoncepcional que ela quer usar, Sim. mas ela não sabe se ele é o mais indicado para ela. Então, ao invés dela procurar um profissional, procurar um médico e esclarecer isso, ela vai buscar na amiga, vai buscar na amiga da amiga. Então, a minha amiga usa um anticoncepcional que é ótimo para ela, então você podia usar esse. Ele tem poucos efeitos colaterais, então você deveria usar esse. Então, quer dizer, aquele anticoncepcional é ideal para a amiga dela, mas ela é uma outra pessoa. Então, hoje em dia, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela separa os pacientes com as suas contraindicações aos usos dos anticoncepcionais. Certo. Existem vários tipos de anticoncepcionais, os hormonais, que é o que foi falado na reportagem, que são os hormonais, né? Os de barreira, como o preservativo masculino, feminino. Os hormonais seriam esses que pode ser injetável ou não? Pode ser injetável, pode ser oral, certo, tomado pela boca, pode ser via vaginal, tem anel, e pode ser com implante, tanto o implante debaixo da pele ou então com adesivos na pele. Todos esses são hormonais. Certo. Tá? Existem os de barreira, que são as camisinhas, né, os preservativos. Certo. E existe os implantes, que são dispositivos intrauterinos, que são os DIUs. Né? Existe DIU sem hormônio e DIU com hormônio. Né? Então, dentre esses vários tipos de anticoncepcionais, a Organização Mundial de Saúde separou 4 tipos de paciente. Certo. Aquelas que não têm contraindicação a nenhum método anticoncepcional, que é o nível 1. O nível 4, aquela que está contraindicado, os anticoncepcionais. Passa muito mal, né? E os níveis 2 e 3, que são intermediários. Talvez a contraindicação do anticoncepcional seja menor do que o benefício e vice-versa. O benefício do uso do anticoncepcional é menor do que a contraindicação. Entendeu? Entendi. E aí, como saber qual nível é o meu, doutor? Por exemplo, a paciente ela está iniciando a vida sexual dela e ela quer
no momento evitar a gravidez não está no momento adequado. A melhor coisa é procurar um ginecologista. Lá na consulta ele vai determinar a idade da paciente, algum tipo de problema de saúde que ela possa ter, históricos familiares de trombose, por exemplo. Então os anticoncepcionais hormonais não são indicados para paciente que tem história pregressa ou história familiar de trombose. Então a melhor forma de saber qual o seu anticoncepcional melhor é procurando o ginecologista. E quais seriam os principais problemas que o anticoncepcional pode causar? Aí só pode falar em todos os sentidos. Nós tivemos ali a embolia pulmonar, né? Coisa séria, eu nunca imaginei que pudesse. Os principais problemas, eles variam desde muito simples até muito grave, que é a morte. Né? Até a morte. A morte? Então, os sintomas desagradáveis mais comuns são dores de cabeça, náuseas, vômitos, dores no corpo. Esses são os mais leves. Podemos passar aí para infertilidade, pacientes que usam, por exemplo, os dispositivos intrauterinos, os DIUs. Na vigência de uma infecção, pode levar a uma inflamação da região pélvica e a paciente adquiriu alguma sequela que possa limitar ela a engravidar no futuro. Os anticoncepcionais hormonais, por exemplo, o uso de um tipo de hormônio no anticoncepcional, que é o estrogênio, ele favorece a paciente a ter trombose. Então, anticoncepcionais com altos níveis de estrogênio podem favorecer a paciente a ter trombose. Essa trombose é um coágulo que forma dentro do vaso sanguíneo do nosso corpo. E se esse coágulo ele se desprende do vaso sanguíneo e começa a caminhar na nossa circulação, ele pode parar no pulmão e levar um tromboembolismo pulmonar e levar a paciente à morte. Ele pode parar no cérebro e formar um coágulo no cérebro que vai levar a um derrame, um AVC isquêmico. E isso pode levar à morte da paciente, entendeu? Ou então levar sequelas. A gente vê meninas mais novas que usaram anticoncepcionais que têm sequelas de AVC. Então ficam aí com a paralisia na metade do corpo, paralisia facial, paralisia de movimento. Sério? Então é muito triste. Então tem que se investigar e é importante ressaltar que vamos usar o anticoncepcional? Vamos. Ele protege contra a gravidez e a maioria deles eles são bem eficazes, com uma taxa de sucesso de mais de 99%, né? Mas nenhum deles exclui o uso do preservativo, que também protege contra a gravidez, mas protege também de doenças sexualmente transmissíveis. Entendo. Eu queria perguntar, tem mulheres que reclamam de enxaqueca por causa do anticoncepcional. Isso é fato mesmo? Porque você falou dores de cabeça, mas dores de cabeça é diferente da enxaqueca, né? A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, né? E é um tipo de dor de cabeça peculiar que ela existem na realidade substâncias ou hábitos que podem ser o gatilho do início da dor de cabeça. Então a enxaqueca, por exemplo, algum produto daquele determinado medicamento pode ser o gatilho para desencadear a enxaqueca dela. Assim como a alimentação, assim como alguma atividade, luz, mas o anticoncepcional tem que ser avaliado porque a paciente pode ter, naquele anticoncepcional, o gatilho para desenvolver a enxaqueca dela. Eu até pergunto porque às vezes você pode começar a tomar e aí ele ser eficaz e ele pode deixar, tipo assim, não sei se fala de uma maneira vulgar, falar tipo, ficar fraco ao longo do período, quando às vezes você começa a ter algum tipo de sangramento. Não, ele não fica fraco, isso é um mito que existe mesmo. Mas na realidade, o uso prolongado de alguns tipos de anticoncepcionais, eles podem acarretar algumas consequências adversas com o uso, mas ele está funcionando, ele está protegendo contra a gravidez. E o sangramento que às vezes acontece? O sangramento pode ser fatores hormonais que causam dentro do útero e isso pode ter uma descarga de sangue. Não quer dizer que a paciente menstruou, não quer dizer que ela não teve o efeito. Mas, por exemplo, o anticoncepcional, ele deixa a parte interna do útero, que chama endométrio, muito fininha. Então ela fica muito delicada, que pode ocorrer algumas rupturas de vasos sanguíneos e ter esse sangramento. Não quer dizer que ela menstruou. Ah, eu menstruei tomando anticoncepcional. Ela teve um sangramento por causa de fatores hormonais. Então a gente readequa ali, dá uma dosezinha de hormônio, até troca de anticoncepcional, não porque ele não estava fazendo efeito, mas porque teve esse efeito adverso que pode ser consequência de um uso prolongado. Eu pergunto, tomar aí muito tempo, é mito ou é verdade o pessoal que fala quem toma muito tempo depois tem dificuldade para engravidar? É mito em alguns tipos de anticoncepcional
e pode ser verdade em alguns outros tipos de anticoncepcionais. Por exemplo, eu usar um anticoncepcional hormonal, eu uso 5, 6 anos, 10 anos, eu vou parar de tomar anticoncepcional, vai demorar a engravidar? Isso é mito. Tanto que a paciente tem que usar o anticoncepcional todos os dias, porque se ela esquecer ela já está correndo o risco de engravidar. O período de ação dele é ali 24 horas, entendeu? A meia-vida do remédio. Agora, tem anticoncepcionais hormonais, dos tipos injetáveis, os injetáveis trimestrais, esses podem causar uma certa dificuldade para engravidar com o uso prolongado. Então o oral, ele não teria O oral não tem essa relação. Gente, é mito, viu? Olha lá. Eu achava que era verdade. Porque a gente escuta muito falar a respeito disso. Você toma muito tempo, depois você vai ter dificuldade. Não, tem paciente que ela não chega a menstruar de novo. Ela para o anticoncepcional, já engravida no próximo ciclo. E até você falou, comenta pra gente. A mulher que tem a memória meio ruim, e aí esquece uma vez no mês, esquece 2 no mês. Fala mesmo que ela tome durante muito tempo, mesmo assim, ainda tem uma proteção ali ou ela fica completamente desprotegida? O esquecimento não é ideal. Esquecer uma vez ou outra no ciclo pode ser que não diminua tanto a eficácia da pílula. Mas aquela paciente que esquece 2 dias seguidos, 3 dias seguidos, ela corre um risco sério de engravidar. Por quê? A dose do anticoncepcional, e os mais modernos hoje em dia, ela é muito baixinha, ao ponto de bloquear limitrofemente a ovulação da paciente. Então, se ela esquecer mais de um dia, ou que seja um dia ou mais de um dia seguido, pode ser que comece a desenvolver um óvulo e mesmo que depois ela retome o uso do anticoncepcional, ele não seja mais capaz de bloquear a ovulação naquele período, naquele ciclo. Então, ela corre o risco sim, de engravidar caso ela esqueça 1, 2 dias. Doutor, anticoncepcional aumenta ali as varizes para quem tem a tendência ou é mito também? Isso é verdade. Alguns tipos de anticoncepcionais, o grande vilão das varizes é aquele remedinho que eu te falei, o estrogênio. Existem anticoncepcionais que eles são combinados. O uso no mesmo remédio tem o estrogênio e a progesterona, né? Esses que têm o estrogênio, eles podem causar dano sim nos vasos sanguíneos e ter consequências tanto das varizes como de formação de trombose. E anticoncepcional engorda? Não tô falando, a ausência dele vai te dar barriga, né? Porque você pode engravidar. Mas, tomando anticoncepcional, engorda, doutor? Ou é a boca nervosa que faz a gente engordar? É a boca nervosa. O que engorda é comida. Não tem jeito. Então, o anticoncepcional é um mito. Eu vejo porque tem muita gente que acredita, eu engordei porque eu comecei a tomar anticoncepcional. Eu tô inchada. Inchada. Essa é a palavra. O que acontece? Alguns anticoncepcionais, eles fazem você reter líquido. Então, aquela coisa imperceptível, a menina faz um pouquinho menos de urina usando o anticoncepcional. Então, ela retém aí que seja 1 quilo no máximo de líquido no organismo. Então, ela vira para mim e fala assim, doutor, eu engordei 4, 5 quilos depois que eu comecei. Isso aí é alimentação. Porque se ela fala assim, ganhei 1 quilo, isso pode ser verdade. Ela ganhou 1 quilo, mas assim que ela parar de utilizar, ela vai perder esse 1 quilo de água. Mas 4, 5, 6 quilos, a boquinha dela tá nervosa. Interessante. Doutor, e pra gente fechar, fala pra gente, tem benefícios o anticoncepcional? Ele pode ajudar a nossa saúde? Igual ela comentou ali, por exemplo, a oleosidade da pele, não sei. Tem algum benefício? O anticoncepcional ele pode ser indicado pelo médico para ajudar em algo na nossa saúde? Com certeza. A contracepção não é a única indicação do anticoncepcional. Desde o início do fluxo menstrual da menina, a menarca que a gente chama, né? Por volta dos 12, 13 anos de idade, muitas vezes os anticoncepcionais eles são usados para regularizar o ciclo da paciente. Entendi. Algumas vezes são utilizados para evitar que a paciente tenha cistos no ovário. E essa de utilizar por causa de oleosidade, por causa de acne, por causa de seborreia, muitos são utilizados sim para esse controle hormonal, sim. Quero agradecer demais o senhor, muito obrigado, nos esclareceu assim muito, tirou, tem muito mito do anticoncepcional, não é? Tem sim. Mas a partir de hoje
tem mito mais pra gente não, a gente tá sabendo de toda a verdade. Obrigado, volte mais. Foi um prazer, gente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.